gente, que é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos continuar o livro de Amós, ouvindo os capítulos 4, 5 e 6. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Amós, capítulo 4. Ameaças contra as mulheres de Samaria. Ouçam essa palavra, facas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos. Até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do monte Hermon, diz o Senhor. A cegueira espiritual de Israel. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades, e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Busquem o Senhor e vocês viverão. Ouçam essa palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba. Porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion.
aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam uma justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem plantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sipude e Tium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar a vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amós, capítulo 6. A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem. Dali vão à grande cidade de Ramate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os corteiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar.
O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que, com as nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Amós 4, 5 e 6, capítulos que trazem um forte chamado de Deus ao arrependimento e à justiça. O profeta Amós denuncia a falsa segurança do povo que vivia em prosperidade material, mas estava espiritualmente distante de Deus. Esses textos nos mostram que não basta ter uma vida confortável se nosso coração não está alinhado com os princípios do Senhor. Amós capítulo 4 mostra como Deus tentou chamar seu povo ao arrependimento, enviando dificuldades, como secas e pragas. Mas eles continuaram endurecendo o coração. A expressão "prepare-se, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus" nos lembra que ninguém pode ignorar o chamado de Deus para uma vida reta. Esse capítulo nos ensina que devemos estar atentos aos alertas de Deus e buscar um relacionamento verdadeiro com Ele. Amós capítulo 5 traz um clamor por justiça. Deus rejeita adorações vazias e exige que a justiça corra como um rio e a retidão como um ribeiro perene. O que aprendemos aqui é que não basta apenas frequentar cultos ou fazer boas ações superficiais. Deus deseja um coração verdadeiramente transformado que busca a justiça e o bem. Amós capítulo 6 adverte contra o perigo da autoconfiança e do comodismo. O povo se sentia seguro e vivia no luxo, mas ignorava a corrupção e a opressão ao seu redor. Deus condena essa indiferença, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir e cuidar dos necessitados. Esse capítulo nos ensina que não devemos viver apenas para o nosso conforto, mas sim nos preocupar com os outros e buscar uma vida de humildade e justiça. Refletindo sobre esses textos, aprendemos com Amós 4 que Deus nos dá oportunidades para nos arrependermos, mas não podemos ignorá-las. Amós 5 nos ensina que o verdadeiro culto a Deus não está apenas em rituais, mas em uma vida justa e reta. E Amós 6 nos alerta sobre os perigos da arrogância e da falsa segurança,
nos chamando a viver com humildade e responsabilidade. Que essa reflexão nos leve a examinar nossas atitudes, buscar justiça, amar o próximo e viver uma fé verdadeira, que não se limita a palavras, mas se reflete em nossas ações diárias. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!